Como eu recebo a justiça de Cristo sobre mim? Como que funciona isso? Está no verso 22. Sendo que a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Primeiro, para que você receba essa justiça, para que você receba essa salvação, meus irmãos, é para todo aquele que nele crê. Somente para os que creem. Mas, eu quero explicar aqui essa palavra crer, porque hoje em dia está completamente banalizada. Pessoas que pensam que crer é concordar com o que Jesus crê. Claro que Jesus é o Filho de Deus. Mas não, esses demônios não fazem isso. E tremem, e temem, e continuam sendo demônios. Então, eu vou explicar para vocês o que é a fé salvífica. O que é a fé salvadora? Qual é a fé salvífica? Primeiro, a fé salvadora, ela envolve o entendimento, o pensamento. Meus irmãos, fé sem entendimento é superstição, é misticismo. O que diz em Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem de ouvir o quê? A palavra. Quando eu ouço a palavra, quando ouço o evangelho e compreendo, quando você ouve e entende o que está sendo dito nesta noite, que quem você é, um pecador, miserável, não tem justiça própria diante de Deus, e você merece o juízo e o suplício de Deus, e você pecou contra Ele todos os dias e ofendeu a sua glória. E quando eu entendo quem Deus é santo, portanto não abomina o pecado. Abacuque 13 diz que o Senhor é tão puro de olhos que Ele não pode cometer. Quando entendo também que Deus é justo, todo pecado será punido, invariavelmente. Todo pecado será punido, porque Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o justo e reto juiz. E quando eu entendo, meus irmãos, que Cristo é o grande Salvador, tem muitas pessoas que pensam que para crer e ter fé precisa abandonar a razão, o entendimento, o pensar. Não, você tem que abandonar o seu orgulho, você tem que abandonar os seus méritos, a sua justiça própria. Isso é um trapo de justiça de Deus, porque a fé ela é seguida e precedida por arrependimento. Quando eu abandono a minha justiça própria, quando eu abandono meus méritos, que eu trago de justiça, quando eu me arrependo da minha vida, eu tenho vivido, eu não vejo que não há nenhuma salvação de mim mesmo, eu olho para Cristo. Isso é fé salvadora. Isso é fé salvadora. Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Enquanto nós não entendermos e compreendermos isso, o seu coração não estará pronto para essa coisa. Não estará. Olha o que Martin Lutero diz. Quando eu olho para mim mesmo, não me vejo como missão. Mas quando eu olho para Cristo, eu não me vejo como eu quero. Olha o que Stephen Lars diz. Tem um inferno. Estarão cheios de pessoas que pensavam que mereciam o céu. Pessoas arrogantes, religiosas, moralistas, sinceras, mas que nunca se arrependeram. Nunca nasceram de novo. Mas ele diz que no céu haverá pessoas que sabiam que mereciam o inferno, que eram pecadoras, miseráveis, imorais, que reconheciam o seu estado, mas se arrependeram e creram em Cristo. E foram salvos, regenerados, transformados. Nós temos que entender isso. Quem nós somos, quem Deus é e quem somos. Novamente, se você não entender isso, seu coração não estará preparado para a salvação. De Charles Haddon Spurgeon. Isso é o que é a fé salvadora. Primeiro disse que a fé salvadora não é simplesmente concordar. A fé ela não é a causa da nossa salvação. A fé é apenas o instrumento dela. A fé não é a causa da nossa salvação, mas o instrumento. Por exemplo, é como se fosse um rei entregando um presente para um mendigo. O mendigo simplesmente estende o seu braço para receber o presente. Nós simplesmente estendemos o braço para receber a salvação. E preste atenção, nem a fé é meritória, porque a fé é dom de Deus, é um dom de Deus. Então a fé é um instrumento para você receber essa dádiva, esse presente. Ela não é a causa da nossa salvação. Se a nossa causa da salvação em si, você poderia crer em tudo. Você poderia crer em tudo. Mal fé, cai Cristo. Você é salvo por causa disso? Não. A fé é apenas um instrumento. A questão está não na fé em si, mas no objetivo que vamos ter você. E esse objetivo é Cristo. É a fé em Cristo que salva. Então quando dizemos que a salvação é pela fé, a salvação é pela fé e pela fé somente, é a mesma coisa dizer que a salvação é por Cristo e por Cristo somente. Que nós
você vê que é um pecador, que não há mérito algum em você, que não há nenhum fragmento que possa cooperar com a salvação, você olha para si mesmo e não vê nenhuma chance de ser salvo, você deposita toda a sua esperança e confiança de salvação no que Cristo fez. O que Cristo fez? Somente aí, meus irmãos. A única esperança de sermos reconciliados com Deus e aceitos por Deus é pelos méritos da cruz de Deus. Somente a cruz eu me apego. Em nada nas minhas mãos eu não tenho. Somente que você depositar toda a sua vida, confiança e esperança naquilo que Cristo fez. Os méritos de Cristo. Isso é estranho, amor. E como tu diz, nunca de você de escola, sempre que sexta, sempre de segunda, sexta. Nunca tem uma rota única, uma rota de fuga única, você tem outras. Você não pode confiar nisso uma rota. Mas o verdadeiro cristão, ele confia na sua salvação única e exclusivamente em Deus. Totalmente em Deus. Aquilo que Cristo fez. Irmãos, tem um homem nesse tempo que passou nessa terra que poderia se gloriar foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim: longe de gloriar em mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo. Meus irmãos, esse homem foi o maior apóstolo, o maior missionário, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior salvador da vida. Esse homem virou vacilo mediterrâneo e pernas, deixou pés, agripa sepulcro, os religiosos doidos, ele pregava o evangelho para onde ia, e Efésio estava cheio de escuridão, cheio de magia negra, ocultismo. Quando ele pregou o evangelho, as pessoas lançavam seus livros nas praças públicas para queimar. Estavam fazendo um monte enorme de livros. As pessoas se arrependendo e crendo em Cristo, abandonando a magia negra. Um homem que fez o possível. Ele fez o evangelho para dentro do palácio de guerra. Quando ele estava preso, em uma prisão domiciliar, preso com um soldado amarrado, ele andava. Quando ele estava preso, os soldados que ele fazia, ele pregava. Os soldados iam se converter. O evangelho ia se espalhar dentro do palácio. O evangelho fez sentido. Um homem que pegava cadeias, um homem que pegava liberdade, um homem que escreveu o fundamento da fé cristã pela inspiração divina. Mas ele disse: longe de mim de confiar nessas coisas, longe de mim de confiar nos meus méritos, longe de confiar nas minhas boas obras, mas eu confio única e exclusivamente nos méritos, na cruz de Cristo. Porque as boas obras são apenas evidência da sua salvação, mas a sua única esperança, a única causa dela é Cristo. Por quê? O texto 22 continua. Olha o texto do verso 22. Porque não há diferença. Não tem ninguém com a justiça perfeita. Não tem ninguém para alcançar méritos de Deus. Então não há diferença se você é jovem, se você é velho. Não há diferença se você é rico ou pobre. Não tem diferença se você é analfabeto ou doutor. Todos precisam crer e se arrepender. Não faz diferença se tem uma prostituta no vale ou um advogado moralista em cima do topo da mão. Nenhum dos dois consegue tocar esse sistema. Essa diferença de escala, a diferença é microscópica. Ninguém consegue tocar esse sistema. Ninguém consegue alcançar o padrão perfeito. Deus estabelece. Nós somos perfeitos. Então é somente pela graça.